Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a valorização dos salários, designadamente através do aumento do salário mínimo nacional, é um elemento fundamental na mudança de políticas que o país precisa e que os portugueses anseiam. Uma mudança de opções face às políticas do anterior governo do PSD e do CDS, que ficaram marcadas sobretudo pelo agravar das condições de vida dos portugueses, pelo aprofundamento das desigualdades sociais, pelo acentuar da exploração de quem trabalha e pela perda sistemática do poder de compra por parte das famílias. Nesta matéria, o governo PSD-CDS, ao contrário do que estava estabelecido, passou 4 anos sem proceder a qualquer atualização do salário mínimo nacional. 4 anos sem qualquer atualização. Na verdade, só no final de 2014 é que o governo anterior procedeu a um ligeiro aumento do salário mínimo. E ainda assim acabou por servir de moeda de troca para que os patrões passassem a pagar menos taxa social única. Ou seja, 4 anos depois de tomar posse, o governo PSD-CDS procedeu a um ligeiro aumento em outubro de 2014, chegando a um valor que deveria ter sido implementado a 1 de janeiro de 2011. Ficamos, portanto, 4 anos atrasados. Hoje, parece-nos que não é necessário fazer grandes contas para se concluir que 530 euros e líquidos para um salário, ainda que mínimo, é um valor baixíssimo, face ao nível do custo de vida e do poder de compra com que os portugueses vivem. A situação é muito complicada, diria mesmo que a situação é desesperante para a generalidade das famílias e é ainda mais complicada para as pessoas que têm rendimentos mais baixos, onde se incluem os mais de 650 mil trabalhadores que apenas recebem por mês o salário mínimo nacional. Somos, infelizmente, um dos países da União Europeia com maior incidência de trabalhadores nesta situação. Portugal é um dos países de toda a União Europeia com maior desigualdade salarial e onde se verifica uma maior percentagem de trabalhadores pobres ou em risco de pobreza e mantém um dos mais baixos salários mínimos da Europa. Esta triste realidade deve-se, sobretudo, à sistemática desvalorização do salário mínimo que foi feito ao longo dos anos, em especial nos 4 anos do governo PSD-CDS. Fazendo as contas, percebemos que o salário mínimo nacional vale hoje menos do que aquilo que valia quando foi instituído. Em termos reais, o salário mínimo nacional vale atualmente, hoje, menos cerca de 10% do que aquilo que valia há 40 anos atrás. É, portanto, um valor baixíssimo. E é baixo a todos os níveis. É baixo quando comparado com o salário mínimo nacional dos restantes países da União Europeia, é baixo quando fazemos uma leitura das desigualdades sociais no nosso país e é baixo a roçar até a insustentabilidade quando olhamos para o custo de vida dos portugueses. Acresce ainda que o valor dos salários em geral e do salário mínimo nacional, além de constituir um fator decisivo para uma justa distribuição da riqueza e para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, constitui ainda um elemento decisivo para a recuperação económica, para a dinamização da procura interna e para a criação de emprego. É, pois, de inteira justiça que o Governo proceda à atualização do salário mínimo nacional, colocando nos 600 euros já no início do ano de 2017. Acompanhamos, portanto, a iniciativa legislativa do PCP. Quanto à proposta do PSD, os Verdes consideram que é necessário lembrar alguns dados importantes nesta discussão. O primeiro parece-nos elementar. Não é a concertação social que define ou fixa o valor do salário mínimo nacional. Não queiramos, portanto, inverter as premissas. Quem fixa ou define o valor do salário mínimo nacional é o Governo e não a concertação social. O que a lei diz é que o Governo deve ouvir a concertação social, mas entre ouvir e decidir, convenhamos, vai uma grande diferença. E muito menos, senhores deputados, muito menos esta Assembleia poderá estar condicionada pela discussão da concertação social. Era só o que faltava. E, portanto, este elemento que os Verdes trazem para a discussão pretende apenas evitar que se invertam as premissas e dizendo que é ao Governo que compete fixar ou determinar o valor do salário mínimo nacional. Por fim, importa saber o que pretende afinal o PSD com o seu projeto de resolução. E o que pretende o PSD é que o Governo proceda a um diálogo sério com os parceiros sociais, no sentido de alcançar um acordo a médio prazo sobre o crescimento, competitividade e emprego que inclua a atualização do salário mínimo nacional. Ou seja, o que o PSD pretende
é que se repita o que sucedeu no Acordo de 2006, que apontava para que em janeiro de 2011 o salário mínimo nacional fosse fixado em 500 euros, mas não foi. O acordo foi literalmente ignorado ou violado logo em 2011 e depois disso foi o que se viu. O governo do PSD e do CDS decretou pura e simplesmente o congelamento do valor do salário mínimo nacional e só em 2014 e por pressão de quem trabalha é que se viu forçado a proceder a um magro aumento desse valor. Bem podemos, portanto, dizer ao PSD, nós já vimos esse filme e infelizmente não foi um filme de ficção.